Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje falaremos sobre o Ramadã. Porém, o Ramadã que estaremos falando hoje não é senão o mês. E lembrando que o Ramadã é o nome do 9º mês do calendário lunar. Não estamos falando do calendário solar gregoriano, porém estamos falando do calendário árabe lunar, baseado na rotação da Lua, ou seja, em relação ao nosso globo, que dura em média de 355 dias, ou ali 354 dias, variando por ano ou por estação, falando assim, não é verdade? E a questão de quando se inicia o jejum, que não é senão ligado com o início do mês, e o início do mês não é igual os nossos meses, ou seja, um mês de 30 dias, outro de 29 dias, depois pode ser que venha um de 31 dias, e assim vai indo consecutivamente. Lembrando que o mês do Ramadã, como sendo a religião, a base da vida do muçulmano, a base da nação islâmica, estará ali regendo também a questão do calendário. É bem comum os muçulmanos falarem um exemplo um para o outro. Vamos nos encontrar depois da Salatul Asr, da oração da tarde. Raramente o muçulmano ali vai falar às vezes, vamos nos encontrar depois das 3 horas da tarde. O muçulmano acaba colocando as 5 orações como pontos de referências, ou seja, antes dela eu estou livre, depois dela eu estou livre, porém no momento exato dela eu estou ali ocupado. Então assim se dá a questão do mês do Ramadã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu uma base de quando irá começar o mês. Não é com um término de 30 ou 29 dias do mês anterior. Pelo contrário, não é senão como o profeta sallallahu alaihi wasallam relata, um hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, jejuem quando vocês a verem, a lua, ou seja, wa aftiru li ru'yatihi, e quebrem o jejum quando vocês a verem novamente. Porém, se chegar ali uma neblina, um nevoeiro ou algo do tipo, e vocês não conseguirem ver a lua, fazer a visualização da lua do Ramadã, então completem a quantidade, ou seja, do mês anterior, terá que estar ali completando 30 dias. Se a lua foi avistada no 29º dia do mês anterior ao Ramadã, então ali já se deu a visualização, o mês terminará com 29 dias, e o Ramadã já começa no dia posterior. Não é verdade? Porém, se não foi visto, pode ter aparecido, porém ninguém viu, não foi visto por 2 pessoas justas, que veremos depois a condição ali da visualização, então o mês anterior completa-se 30 dias. Então vemos que o calendário lunar Hijri é um calendário que fica oscilando, baseando-se no Ramadã, baseando-se no início do Ramadã, pela visualização da lua, ou no seu término, pela visualização da lua. E como chegou também relatado por Abdullah ibn Umar, Abdullah, filho de Umar, radiyallahu anhuma, ele relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam, lamma dhakara Ramadã, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o Ramadã, faqal, la tasumu hatta taraw al-hilal, não jejuem, não comecem o jejum até que vocês vejam a lua, a crescente da lua. Então, subhanallah, se aquela lua não apareceu, acabou tendo uma neblina, nevoeiro, algo do tipo, e acabou impossibilitando, então façam o que deve ser feito literalmente assim, ou seja, completem aquele mês como sendo com 30 dias, e após o 30º vocês estarão ali jejuando. Então aqui estamos pegando uma base, que não é senão a base da religião. A religião é aquela que comanda a vida do muçulmano, é aquela que comanda a vida da nação islâmica. E esse é um ponto forte, subhanallah. Um ponto forte que o muçulmano deve ficar orgulhoso, que a religião é aquela que comanda até mesmo o calendário, subhanallah, até o calendário que rege a vida da pessoa no âmbito estudantil, no âmbito, subhanallah, na contabilização dos meses. É regido, subhanallah, pela religião de Allah tabaraka wa ta'ala, é uma grande honra para todo muçulmano. Então devemos saber que quando irá começar o Ramadã, não é apenas pelo simples fato do mês anterior ficar com 29 ou completou 30 e o Ramadã já começa, porém com a visualização da lua. E se não foi visualizada a tal lua, o crente saberá que não é senão que complete-se o outro e comece novamente a contabilizar o mês, assim oscilando todos os meses do calendário
Hijri, do calendário da Hijra, da imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então isso foi aquilo que foi facilitado falarmos sobre o início do Ramadã e o seu término, com base na visualização da lua e a regra ao qual abrange tal significado e as evidências que estão ali contidas desta forma. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على رسول الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.